Bom dia, nossa reunião está começando a ser gravada agora, dia 10 de setembro de 2021, certo? Começou a gravar um pouquinho mais tarde do que de costume, certo? Hoje vamos continuar o que a gente estava falando. E começou a aula que vem, perdão, eu estou desorientado. A aula passada foi muito mais aquele documentário sobre Galileu, e hoje eu vou só complementar e continuar. Vamos falar o movimento filosófico que ocorreu logo após aquele período de Galileu, no final da vida dele e ao longo do século XVII, que foi até o XVIII, esse movimento filosófico, certo? Esse movimento filosófico, Ian pediu, né? Eu li, a internet dele caiu. Esse movimento filosófico ficou conhecido como mecanicismo. Mas, concluindo o que a gente viu, cadê? Vou começar a apresentar. Ocultando. Eu só vou recapitular uma coisa aqui. Certo? Explicar por quê, isso eu vou recapitular, por que Galileu não aceitou Kepler. O que Galileu fez foi, e concluir também com um pouco de Newton. Galileu foi defender Copérnico, certo? O trabalho de Galileu foi bastante amplo, então por isso foi bastante importante. Não foi algo pontual. A contribuição dele não foi nada pontual, foi bastante ampla. Vai desde a crítica ao aristotelismo medieval, a parte filosófica, a parte de filosofia natural de Galileu, foi um combate, foi uma demolição do aristotelismo medieval. Desde o método aristotélico até os pressupostos básicos do aristotelismo. Porque, na realidade, o método aristotélico era uma consequência dos pressupostos básicos dele. Era uma consequência de que, no caso de Aristóteles, ou sendo mais exato, do aristotelismo, a gente não é específico do trabalho de Aristóteles, sim de seguidores de Aristóteles da Idade Média, que ainda estavam dominando a cena acadêmica na época de Galileu. Então, a questão aí do aristotelismo medieval, que já é uma interpretação com caráter teológico do trabalho de Aristóteles. Então, no aristotelismo, se encarava a natureza como algo que se poderia conhecer a partir da nossa experiência. Isso, tudo bem, é empirismo. Mas esse empirismo era bastante diferente do que a gente consideraria hoje. Não? O empirismo de Aristóteles, o empirismo aristotélico, permitiria a gente conhecer verdades evidentes por si mesmo, partiria de verdades evidentes por si mesmas e usaria esse como um sistema axiomático, que a gente diria em lógica,
sistema axiomático. Ou seja, o que é um sistema axiomático? É como se usa em matemática. Você parte de preposições, como são em matemática, são os axiomas, aqueles conceitos fundamentais que não precisam de nenhuma explicação, eles são os fundamentos, como o conceito da geometria euclidiana, conceito de ponto, conceito de reta. Assim, a parte desses conceitos básicos, fundamentais, que são lógicos, são óbvios, são evidentes. E, a partir daí, por dedução, chega às conclusões lógicas possíveis, que aí que são os teoremas. Isso se dá em matemática. O que Aristóteles propunha é que a gente partisse dessas verdades evidentes por si mesmas aos nossos sentidos, a partir da nossa experiência com a natureza, como inquestionáveis. O grande problema dele foi esse. Não questionar os próprios nossos sentidos. E saía deduzindo, gerando conclusões. Então, eu sempre falo que, olha, não é evidente aos nossos, não é uma coisa evidente aos nossos sentidos que o Sol gira em torno da Terra, que a gente pega uma coisa, ela está quente, pega uma coisa, ela está fria. Então, para o aristotelismo, o frio existe, o calor existe, como uma propriedade daquele corpo. Não é evidente que algo cai, então parece ser uma propriedade dele querer cair. Ele cai não porque tem uma força atuando sobre ele, e sim porque é propriedade dele. É característica dele por ser um corpo grave. Da onde vem a palavra gravidade. E a gravidade da situação, né? Peso. Então, tem ninguém pedindo para entrar, não. Então, no aristotelismo, se parte dessas verdades evidentes por si mesmas para usar como base para raciocínios lógicos, para deduções, ou seja, como por exemplo, todo ser humano é mortal. Fulano é um ser humano, logo fulano é mortal. A dedução, certo? A premissa tem que ser verdadeira para a conclusão ser também. Se você parte de premissas que não são, as conclusões não vão ser verdadeiras. Se você parte de premissa do tipo o Sol gira em torno da Terra, não é evidente que o Sol gira em torno da Terra, qual a conclusão que você vai tirar? Não vai ser. Né? Então, o grande defeito do método aristotélico é não questionar os sentidos, enquanto que o experimental já vai muito mais longe. Certo? O conceito de experimento é uma das ideias de Galileu. Então, Galileu critica esse aristotelismo, certo? Olha, eu fiz muitas questões daquele exercício para você, que eu passei para vocês, que está lá naquele exercício, foi justamente sobre o aristotelismo e a refutação do aristotelismo na filosofia natural. Que foi só essa refutação que permitiu surgir a ciência moderna. Não estou falando de contemporânea, mas esse começo da ciência. Certo? E o método experimental. Teve que ter refutação. Mas o passo para essa refutação, em termos do trabalho de Galileu, foi a matematização da natureza. Certo? Foi
considerar que a matemática ela não é só uma ferramenta abstrata humana. A coisa é meio complicada em relação à matemática. Por que a matemática funciona? Isso é... Né, tem um livro de um matemático e filósofo americano, que é Mário Lívio, parece que ele é de família romena, de origem romena, que o livro dele, o título é uma pergunta. Deus é matemático? Porque, a matemática... Né? Olha, no nosso assunto mesmo, não é história da matemática, nem filosofia da matemática, mas a matemática foi fundamental para o começo da ciência. Só existe a física, depois química, que as ciências naturais devem a essa matematização. Por mais que nem todos os assuntos, nem todos os conceitos das ciências naturais são matematizados como a física. Você pode fazer ciência e ver pouquíssimo de matemática ou dá para outro. Eu vendo a pesquisa que se faz nas ciências biológicas, tem muito de estatística, né? Se usa muita matemática como ferramenta, mas não se elabora equações de leis como é física, como é na física. Mas aí, olha, voltando aqui, a ideia dessa matematização é a seguinte, a ideia inicial de Galileu, falando em ideia dele e não o conceito atual. A ideia dele é uma ideia platônica, de que o mundo, a natureza, teria uma linguagem por trás, e seria uma linguagem que não poderia ser a nossa linguagem do discurso. E sim, linguagem relacionada à forma, relações, quantidades, grandezas. Então, tudo isso é matematizado, né? Matematizável. Grandezas, massa, velocidade, força. Tudo isso é matematizado. Então, a natureza se expressa de forma matemática e que as leis da natureza, as leis profundas dessas relações, são expressadas de forma matemática, podem ser colocadas de forma matemática. Então, a natureza é matematizada usando a partir desses conceitos, como é Galileu, como é o conceito de Galileu, e Newton. Newton que consolida mesmo. Newton vai falando de matematização, pular logo para Newton. Professor? Aqui não tenho muita coisa a falar sobre ele. Professor? Eu acabo não falando muita coisa sobre Newton. Vou falar um pouquinho, então. Certo? Porque foi o grande fundador da física, foi Newton. Certo? Ele nasceu... Tem gente que... Ele nasceu aqui em 1643 e Galileu faleceu em 1642. Para vocês verem. Agora, Newton... No caso de Newton, a filosofia natural já está matematizada. A matemática já é encarada de forma realista, certo? Já se superou os problemas do aristotelismo. Em Newton já não existe mais aristotelismo, a matemática já é a ferramenta para se descrever as leis da natureza,
coisa que era inconcebível na Idade Média, coisa que Galileu teve que romper com esse pensamento medieval, certo? E a grande contribuição de Newton é essa, né? Foi o fundador, de fato, da física, certo? O Galileu foi um pioneiro, mas a física mesmo é Newton. Física clássica, em que as leis da natureza são descritas a partir de relações entre grandezas variáveis, e estabelece quais são os princípios básicos. Ele foi. Agora, Newton teve uma vida bastante estranha, né? Newton, provavelmente, ele sofria de Asperger. Sofria, não, perdão, tinha, né? Sofrer. Não, ele, pela biografia dele, então, e foi muita insistência de amigos dele que ele começou a publicar depois dos 40 e tantos anos, por aí, começou a publicar, e ele já era professor. Olha, ele foi o criador do cálculo. Ele criou o cálculo dos 20, com 20 anos de idade. O cálculo que o pessoal de engenharia, que faz engenharia, fica... Tem tanta dificuldade, cálculo integral, etc. Agora, a notação que se usa é a de Leibniz, do filósofo e matemático alemão Leibniz, que era um grande, no final das contas, era um rival de Newton, porque, em termos de filosofia natural, o Leibniz tinha uns conceitos bem diferentes, como o de mônadas, etc. Mas é porque Leibniz ele desenvolveu também o cálculo, mas só que foi depois de Newton. Mas publicou antes. Até que por isso que a notação, os símbolos que se usa para cálculo são símbolos criados inicialmente por Leibniz, né? O símbolo de integral, de derivada, são os de Leibniz. E agora os dois tinham umas incompatibilidades. Olha, as coisas estranhas do Newton. Por exemplo, ele era bastante místico, ele era estudioso de alquimia numa época que ninguém mais acreditava em alquimia, certo? Uma boa parte do trabalho dele foi estudo de teologia, de exegese, estudar de exegese bíblica. Ele era um teólogo teísta voluntarista. Leibniz era, como teólogo, era teísta intelectualista. Então, eles tinham divergências profundas. Olha, o que é um teísta, um teólogo teísta, é o teólogo clássico do cristianismo, das religiões cristianismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. O teísmo considera que o universo tem um Deus criador e ordenador, que está separado do universo, é como criador e criatura. São duas coisas separadas, com aquilo que eu falei para vocês, falando de Tomás de Aquino. São duas coisas separadas. Criador e criatura. Então, Deus e universo. Mas Deus não está, digamos assim, ausente no teísmo. Não está ausente. Deus está lá regendo. É um criador que fica tomando conta da criatura, da criação. No deísmo, não. O deísmo foi comum durante o período mecanicista, que a analogia é essa, que o Deus seria como um relojoeiro e o universo um relógio. O relógio, depois de pronto, não precisa mais do relojoeiro. Dá corda eterna para ele, ou que dure muito tempo,
E não precisa mais da criatura. Perdão, a criação não precisa do criador, né? Nesse caso, como um relógio não precisa do relojoeiro. Isso é o deísmo. Agora, Newton, tanto Newton quanto Leibniz eram teístas, que lá, como foi Tomás de Aquino, que o Deus está controlando o universo, controlando a criação. Mas, no voluntarismo de Newton, certo? E, aliás, Newton também rejeitava a Santíssima Trindade, certo? Uma das heresias dele, ele rejeitava a Santíssima Trindade. Então, o voluntarismo significa que a vontade de Deus é soberana mesmo, que Deus mantém o universo do jeito que está porque ele quer. Então, não existe nada eterno no universo. Então, as leis da natureza, ou as leis que a física descreve, que ele mesmo descreveu matematicamente, é questão do aqui e agora. De um dia para o outro pode mudar. As leis valem enquanto Deus quiser. E no teísmo intelectualista, como era o de Leibniz, não. Leis da natureza são imutáveis. E nós, racionalmente, podemos chegar a elas. São imutáveis porque as leis da natureza são da própria natureza de Deus, enquanto para o voluntarismo, não. As leis não fazem parte da natureza de Deus, certo? É só uma consequência da vontade dele. Né? Mas vamos lá. Estou falando tudo isso porque uma boa parte do trabalho de Newton foi em teologia. A física de Newton é uma consequência da teologia dele, das ideias que ele tinha. Foi para descrever como é que Deus rege a natureza. Ele queria descrever como é que Deus rege a natureza. Então, uma boa parte do trabalho dele, ou seja, física para ele, o que a gente chama de física, a grande contribuição de Newton foi apenas uma pequena parcela do trabalho dele. Certo? Mas vamos lá. Voltando, então a gente tem aqui de Galileu para Newton uma consolidação dessa matematização, da implantação da física, certo? E o conceito de experimento foi uma consequência. O conceito de experimento foi uma consequência da matematização. Como essa matematização abstrata não é óbvia, certo? Pensadores como Galileu acharam necessário partir para demonstrações concretas daqueles princípios. Daí surgiu um conceito de experimento, que é testar aquelas hipóteses matematizáveis em condições controladas. Certo? Isso é o conceito de experimento. Não é o método experimental totalmente desenvolvido. Isso é só o começo. No método experimental, certo? É o método completo, você tem que ter também muitas avaliações, a elaboração de hipóteses, o teste dessas hipóteses, ou seja, a verificação dessas hipóteses em condições controladas, aí é o experimento. E se a hipótese não for verificada, aquela, tem que elaborar outra e fazer novos experimentos, certo? E, a partir desses resultados, vão se elaborando as leis, as relações entre essas variáveis que vão sendo testadas, né? Certo?
O método experimental a gente vai vendo aos poucos exemplos ao longo da história. O método experimental só é realmente consolidado plenamente no século XIX. E ainda assim se cometia muitos erros. Olha, antes do século XIX, no século XVIII, se aceitava muitos conceitos como se fosse verdade, sem ser devidamente verificados. Que é algo contra o método experimental. Conceito como força vital. O que é força vital? Mas era plausível no século XIX, mas no século XVIII. No XIX, não. E a defesa de Copérnico, da Galileu, foi uma questão também de que a ideia que Galileu tinha a respeito do movimento do planeta do Sol, certo? A explicação que ele tinha era incompatível com órbitas elípticas e com os planetas girando em torno do Sol com velocidade variável, com aceleração e desaceleração, como é o caso de Kepler. Por isso ele não aceitava Kepler. Fora a própria linguagem de Kepler, que para Galileu era obtusa, era antiquada. Parecia que Kepler era místico, aceitava forças ocultas, aceitava astrologia, certo? Enquanto que Copérnico não. Copérnico é puramente matemático, certo? Apesar de que Kepler estava correto, mas essa é outra história, essa é questão também de interpretando. Kepler estava correto nas leis dele, nas 3 leis de Kepler. As 3 leis de Kepler, órbitas elípticas, planetas acelerando e desacelerando quando se afastam do Sol, e acelerando quando se aproximam. E haver proporcionalidade entre as órbitas do planeta, gerando uma constante, que é a constante de Kepler, que as órbitas do planeta, entre si, elas têm uma constante, um número que não varia, da proporcionalidade lá, entre elas. E Kepler estava correto quanto a isso, certo? O problema de Kepler é a forma de se expressar e a justificativa física para ver essas leis, certo? Que aí Kepler estava errado, que Kepler não deu explicação qual é o motivo físico para existir essas leis. Newton que foi explicar. Não. Deu uma explicação, mas ele que foi mais longe, elaborou a lei da gravitação universal. Realmente, explicação teórica mais adequada só em Einstein que a gente tem. Mas vamos lá. A defesa de Copérnico era a questão também de Galileu achar que as órbitas dos planetas do Sol tinham que ser redondas, tinham que ser circulares, certo? Porque o planeta giraria a velocidade constante em torno do Sol por inércia. E isso Galileu estava errado. Outro erro de Galileu foi o estudo das marés, que é considerado o maior erro de Galileu. Estudar as marés para provar o movimento da Terra, porque rejeitava que a Lua que fosse uma questão de uma influência lunar à distância. Para Galileu, isso seria forças ocultas, para vocês terem ideia de como ele rejeitava a questão de astrologia e
forças ocultas e magia. Né? Magia natural é a arte de manipular as forças ocultas da natureza. Então, magia não é sobrenatural. Pelo menos em como era encarada na época, a magia ficou relacionada ao sobrenatural depois desse período, depois dessa rejeição a ela, e virou espécie de preconceito contra a magia. Mas nesse período de Galileu ainda existia magia. A gente pode dizer que a astrologia é uma forma de magia, como foi a alquimia, certo? Que é o tentar descobrir quais são as influências das forças ocultas na nossa vida. Ei, professor. Oi. Só uma dúvida, a matematização da natureza, ela começou com Copérnico ou com Galileu? Olha, não, falando está bem baixinho, por isso não ouvi direito o que você falou. Olha, é mais com Galileu, certo? É que Copérnico não foi muito além. É que, digamos assim, a grande contribuição de Copérnico, certo? É que, Copérnico foi muito mais pioneiro nesse caso. Então, tipo, Copérnico começou e Galileu aperfeiçoou, certo? Aperfeiçoou e, digamos assim, Copérnico, nesse caso, nessa linha que a gente está vendo, Copérnico começa, Galileu aperfeiçoa, leva adiante, e quando chega em Newton já está consolidado. Certo, entendi. E Newton já é coisa perfeitamente aceita. Está totalmente aceito. Entendi. Quando chega em Newton, eu falei para você dessa matemática. Oi? Só para concluir isso também, então a gente pode colocar como a matematização da natureza como um atributo também de defesa de Copérnico em Galileu? Foi. Tá certo. Foi. Okay, obrigado. Foi. A argumentação a favor de Copérnico, a argumentação, como tem naquele livro ali, o Diálogo, quando contém nos escritos de Galileu, toda a defesa de Copérnico é com base na matemática. Toda. A argumentação que ele faz é toda matemática. É toda mostrando exemplos, certo? Toda a argumentação de Galileu é matemática. Ele não usa exemplos do tipo só observacionais. Ele vai... Então, realmente, a defesa de Copérnico é questão de Galileu de argumentação matemática, certo? Porque o que Copérnico faz, como diz, vamos falar no texto lá do autor A Revolução Científica, de John Henry, é que o grande passo revolucionário, o que é mais revolucionário em Copérnico, não foi ter colocado o Sol no centro, foi ter usado a matemática para justificar ter colocado o Sol no centro. Que isso era algo inconcebível para a Idade Média. Foi a grande virada. É a grande virada mesmo. Foi ter colocado o Sol no centro, mas usando a matemática e muito mais do que isso. A concepção copernicana é o seguinte: se meus cálculos dizem que o Sol está no centro, é porque ele está mesmo. Na realidade está mesmo. Por mais que eu não veja. Essa é a grande diferença em relação ao aristotelismo. Certo? Essa é a grande diferença. É o questionar o senso comum a partir da razão matemática. Isso era inconcebível para o aristotelismo. A chamada física aristotélica, porque física, aí o sentido de física é da palavra que significa natureza, em grego, né? E a física aristotélica não tem nada de matemática, é puramente qualitativa. Não tem nada de quantidade,
fala das qualidades das coisas, das qualidades manifestas, das qualidades ocultas, fala, por exemplo, das propriedades, das causas, os tipos de causas, né? E é puramente uma dedução puramente a partir de verdade, como a gente fala para vocês, evidente por si mesmas. É algo puramente qualitativo, né? Então, bom, Copérnico. Então, o que Copérnico faz foi, independente do nosso senso comum, foi de demonstrar: olha, meus cálculos dizem que algo é diferente do que a gente vê, é porque meus cálculos permitem eu chegar à realidade. Professor, Oi. não sei se o senhor conhece, mas existe uma poetisa chamada Safo. E daí existe Mas o meio quê? que Safo, Sappho. Existe uma poetisa, que o nome dela é Safo. E basicamente, os poemas dela, eles. Peraí que vai ter relação ao assunto. Os poemas dela eles eram muito bonitos e tal. E, tipo, a história, ela tem isso de pegar pessoas LGBT, que claramente eram LGBT, e falar que não tem nada a ver. Daí era uma poetisa que os poemas dela eram voltados, tipo, eram falando de mulheres e tal. Aí nisso minha pergunta a gente tem Newton, que eu li em algum lugar que parece que ele era gay, mas ele era muito religioso. E aí vem mais uma coisa. Eu li uma dissertação sobre essa questão das leis de que uma pessoa meio que enumerando tópicos falando sobre possíveis interpretações para a frase na Bíblia que tem falando que não se deveria deitar com outro homem. E daí tem várias interpretações, porque era comum que caras pegassem caras mais novos, ou que ele não poderia deitar na cama de uma mulher, porque ali era o canto sagrado dela. Enfim, resumindo, minha pergunta nisso poderia ser que Newton não, se ele realmente fosse gay, ele não achasse que isso fosse um conflito religioso para ele. O que o senhor acha? Você acha que ele era? Ou você sabe se É ele era? meio complicado de dizer, saber se porque existe, sim, essa possibilidade, isso é plausível que ele fosse, e muito reprimido, mas junto que, considerando outras traços de personalidade, tem autor que considera que ele tinha Asperger também, né? E que isso tendia a fazer com que ele fosse, talvez ele tivesse assumido uma assexualidade, abandonado vida sexual. Não tinha. Não tinha, pode ser, ele podia ser assexuado mesmo, ou porque ele não era tão obcecado com o trabalho dele que ele não se interessava por vida social nenhuma. Ele não tinha vida social. Ele, nesse caso, talvez fosse, mas ele era o oposto de Leonardo da Vinci. Em termos de cabeça e tudo, até pela religiosidade dele, ele era o oposto de Leonardo da Vinci. Enquanto que Leonardo não era nada religioso e assumia mesmo, se assumia e assumia o contato com as outras pessoas, assumia a vida social. Newton era o oposto. Aí fica muito difícil a gente saber até que ponto isso influenciou
ou não pode ser por causa de questão religiosa, ele tenha abandonado, reprimido até o ponto da sexualidade dele, que era como um Michelangelo, que também era reprimido. Que aí se sabe que ele era homossexual, no caso Michelangelo, mas não assumia, por conta também da religião. Né? Foi totalmente reprimido, e era uma pessoa extremamente infeliz, o Michelangelo. Enquanto que Da Vinci, não. Da Vinci era bastante tranquilo, porque a questão de religiosa para Da Vinci, como ele assumiu um certo, como diria, agnosticismo, dizer, essa questão, eu não sei teologia, não me interessa teologia, eu sou ignorante de teologia e continuo sendo, e não quero aprender. Realmente foram posturas totalmente diferentes. E eu acho que talvez, no caso de Newton, a própria repressão que ele fez, porque isso é possível ou que ele fosse homossexual, ou que ele fosse sexualmente reprimido, ou fosse um assexual. Ele tinha tão pouco interesse que acabou nada. Ele nunca teve relação nenhuma, não se descreve, não existe relato de que ele, lógico, ele nunca foi casado, mas nunca teve nenhuma relação. Ele não foi um Galileu que teve amante, que teve 3 filhos, né, que era muito mais liberal, como eram os católicos italianos, né? Então, não sei, fica tão difícil saber. O que é fato é que ele nunca se casou, não tinha vida social, no caso de Newton, né? E era obcecado pelo trabalho dele. Era totalmente voltado para o trabalho intelectual dele. Então, o contato que ele tinha com as outras pessoas era principalmente por correspondência, era como professor em Cambridge, né? É Cambridge, a universidade dele, Oxford, né? Cambridge, né? Não me engano. Mas era uma coisa, sei lá, não dá. E realmente a gente não dá para saber. Das duas, uma. Ou ele era homossexual reprimido, ou ele era assexual, que é um pouco mais difícil. Certo? Eu acho um pouco mais difícil. Existe essa, né, essa forma de sexualidade que é não ter. Mas sei lá, é bem mais raro, né? Vamos lá. A questão aqui, voltando aqui, de Copérnico, de Newton, é essa matematização, certo? Tudo bem, vamos botar aqui. E uma outra contribuição para finalizar foi o uso da luneta para observações astronômicas. Foi pioneiro nisso. E por isso mostrar que evidências que as coisas no céu não são perfeitas, que era um dos dogmas aristotélicos. A perfeição do céu, porque o céu é formado por um único elemento, a quintessência, enquanto que a Terra era pelos 4 elementos. Olha, essa história de 4 elementos ficou até o século XVIII. De elementos, quando se estabelece o conceito de elemento químico é no século XVIII. A gente vai ver. Certo? Porque o conceito de elemento é um, conceito de átomo é outro, conceito de elemento químico já é outro, e a teoria atômica é outra coisa. São 4 coisas diferentes. Elemento é um conceito dos gregos, né, de que é um conceito empírico, e por isso que Aristóteles aceitava que a natureza, por ser diversificada,
tem que ter coisas mais básicas, puras ou mais simples, que combinam entre si para gerar diversidade, como as letras do alfabeto se combinam para gerar palavras. Um elemento os elementos seriam químico, não, perdão, mas os elementos nesse sentido grego seriam como letras e os compostos das palavras. Então, a partir de unidades simples, nós podemos gerar complexidade, diversidade. Mas essas unidades não significam que sejam coisas partículas individuais, mas isso a gente vai ver depois. Olha, então vamos lá. Continuando, vou começar hoje. Uma das consequências do trabalho de Galileu e desse povo do século XVII foi estabelecer uma nova forma de pensar. Certo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no. Certo? Aqui eu vou apresentar. Melhor apresentar de slide. Vamos lá. É porque tem umas apresentações mais antigas que eu fiz usando. Não foi o Windows, não foi o Office, o Windows. Então, às vezes, quando eu passo para a versão, dá umas travadas. Eu passei para a versão mesmo do PowerPoint. Olha, mecanicismo, filosofia mecânica, foi a filosofia natural que substituiu o aristotelismo, certo? No século XVII. Justamente a partir do final do período de Galileu. Galileu faleceu em 1642, a filosofia mecânica começa a se estabelecer em 1630 e tanto, por aí, já perto do final da vida dele. Ele foi um dos grandes contribuidores para isso, justamente que essa filosofia natural, o mecanicismo, foi a substituição do aristotelismo. Foi a rejeição mesmo do aristotelismo, então substituiu. Escola filosófica. Certo? A palavra-chave para a gente aqui é máquina, né, no mecanicismo. E na perspectiva sistêmica é sistema. Então, que é atual. Né? Mas primeiro, vamos falar da máquina, do mundo máquina. Certo? No mecanicismo, digamos assim, o mundo para eles, a natureza, é uma máquina. Uma grande máquina. Como um relógio mecânico. Certo? Então, vamos lá. Consolidado após o estudo de Galileu. O período do mecanicismo é século XVII e XVIII. Certo? Existem alguns resquícios mecanicistas. Certo? Olha, ciência não é mecanicista, no sentido dessa filosofia, não é há muito tempo, desde o final do século XVIII.
certo? Não é mecanicista. O que é o mecanismo? Eu vou explicar para vocês o que é o mecanicismo para vocês entenderem por que a ciência não é. Mas o mecanicismo, por exemplo, não permite explicar a química, não permite explicar reações químicas. Do ponto de vista dos pressupostos fundamentais do mecanicismo, não dá para sair, digamos assim, não dá para ter o conceito de energia, de campo, certo? Se não dá nem para explicar como é que ocorre uma reação química, como é que um átomo se une para outro e se desfaz a união, etc. Então, também não dá para explicar os seres vivos, né? Eu só vou adiantando isso, que as limitações logo do mecanicismo. Porque realmente a natureza não é uma máquina. Agora, não é uma máquina mecânica. Certo? Aí é lógico que a gente vai considerar que conceito de máquina a gente tem. Mas agora esse conceito da máquina mecânica é do relógio de corda, relógio de pêndulo, certo? Mas é uma substituição, já falei para você, baseada em princípios explanatórios simples. Tudo deveria ser explicado a partir desses princípios. Massa, forma, velocidade de ação de contato e causalidade simples. Então, os fenômenos da natureza deveriam ser explicados com base nesses princípios, que significa que haveriam partículas na natureza, como se fossem peças de máquina, que interagiriam com outras a partir da sua forma, da sua massa, da sua velocidade e como é que entra em contato com essas outras. Certo? Então, não existe mais qualidades ocultas nem manifestas, tem aqui. Não existe. Há uma negação de essências universais, forças ocultas. Então, o mecanicismo nega a magia natural. Realmente, a alquimia é abandonada nesse período. Como eu falei para vocês, a alquimia está sendo abandonada nesse período, mas, por incrível que pareça, Newton estudava alquimia já no final desse século, né? Ele nasceu em 1643, já mais para o final desse século, quando a alquimia... A gente vai ver um pouquinho de história da química, que é do século XVIII. E, de fato, a alquimia abandonada, a magia natural abandonada, porque a magia, como a alquimia, a própria astrologia, é uma manipulação das forças ocultas da natureza. Se não existe força oculta, né? O que é uma força oculta? São aquelas forças da natureza que o ser humano não tem acesso para conhecê-las. Nós seríamos incapazes de conhecê-las. A gente sentiria a partir dos efeitos. Mas o ser humano poderia, usando a magia, manipular essas forças ocultas ou descobri-las. Então, no caso da alquimia, o alquimista era um mago que, no laboratório, manipulava essas forças. Uma reação química para um alquimista era uma consequência de força oculta. Oi? Só um fato que é interessante frisar quando a gente se refere a religiões que utilizam o termo magia, por exemplo, magos, Wicca e etc., a magia, geralmente, o conceito é que a magia é uma coisa natural. Quando fala oculto é só o desconhecido, coisa que você não conhece. Porque não tem acesso. Ou, por exemplo, no seu cotidiano,
você não sabia que a fórmula da água é H2O, então aquilo ali está oculto para você. Sempre que religiões politeístas ou etc. usam esse termo de livro das sombras ou oculto, é só você indo atrás do conhecimento que você não tem. Uhum. Sim, sim. É porque, no caso dessas magias naturais da Europa, nessa época, eles consideravam que não era só questão do desconhecido, era questão que era incognoscível. A gente não poderia realmente conhecer, estaria oculto para a gente, certo? E não precisa a gente conhecer, a gente tem que acessá-las, acessar a partir dos efeitos. O mago acessar a partir dos efeitos. Olha, mas porque a partir também desse período, por conta do mecanicismo, do surgimento dessa mudança de mentalidade, digamos assim, a magia começa a ser vista com maus olhos. E também por conta de perseguição da Igreja Católica, há muito a associação da magia, não a forças naturais. Essas forças seriam naturais. A magia seria como algo, como na alquimia, algo natural. Mas por causa da perseguição da Igreja e do preconceito do mecanicismo, essas atividades foram associadas ao sobrenatural e também ao demoníaco. Mas a magia natural não tinha nada de demoníaca, nem sobrenatural, nem satanista. É outra coisa. E muitas vezes associada a essas religiões antigas, certo? Na antiguidade, sabia fazer muita coisa como a metalurgia, mas era considerada uma atividade mágica, ou a interpretação dos desígnios da natureza por parte de um druida, de um xamã, era questão também de acessar, de tentar acessar esse conhecimento. Com a Igreja Católica, já na Idade Média, isso começa a ser associado não à natureza, e sim ao sobrenatural. E depois e vocês sabem muito bem qual é a imagem que ainda tem hoje em dia, né? De bruxaria, como é a imagem que aparece, por exemplo, em filme hollywoodiano, a respeito dessas coisas. Tem alguém pedindo para entrar? Tem. É que vem o plim-plim para mim. Então, olha. Mas, para o mecanicismo, a negação de força oculta, etc., no caso do mecanicismo, é uma coisa bastante simples. É que nós poderíamos conhecer todos os detalhes da natureza facilmente. Era só uma questão de tempo. A gente conheceria os detalhes, as coisas da natureza, do mesmo jeito que, como se fosse peças de relógio. Era só uma questão de tempo. Isso gerou até o chamado determinismo mecanicista, que se nós conhecêssemos um dia todas as partículas existentes no universo, e tudo sobre essas partículas, para onde elas estão indo, a forma, a massa, a velocidade, como é que está entrando em contato com outras. Então, matematicamente, a gente poderia calcular o futuro, saber tudo sobre o futuro. Então, já está tudo predeterminado. Só que o universo não é assim, né? O extremo do mecanicismo leva a um determinismo. Se o mundo é uma grande máquina como relógio,
ao conhecer, a gente sabe qual vai ser o movimento desse relógio. Então, a gente pode prever o futuro. E já está tudo pré-determinado, não existe acaso. Né? E vocês sabem que, pelo menos de ouvir falar, que a física quântica ondulatória admite o acaso mesmo, que existe acaso. Existem coisas indeterminadas, que a gente não pode prever o futuro. Para o mecanicismo, era a questão só de conhecer. Conhecendo, a gente seria capaz de prever o futuro. Então, o futuro já está predeterminado. Tudo mesmo, diz respeito à vida humana e tudo social, você seria capaz de... Então, já está tudo pré-determinado nesse ponto de vista, né? Digamos assim, levando ao extremo. Certo? Mas vamos lá. Aí o Descartes, ou caprichando na pronúncia, Descartes, de René de Perron, Descartes. Certo? Um dos principais pensadores do mecanicismo, certo? Tem autor que contesta um pouquinho isso, dizendo que a influência dele foi muito mais posterior. E a fama dele é uma coisa muito mais de um resgate do pensamento dele que ocorreu no século XIX por conta da Igreja Católica. Mas isso é outra história, certo? E tem autor que diz que não, que ele não foi tão influente na época dele quanto se parece ter sido. Mas, de qualquer maneira, o pensamento dele, a filosofia natural de Descartes é uma filosofia mecanicista, puramente mecanicista, e entra em muitas contradições por conta disso. Olha, Descartes, a famosa frase dele, o penso, logo existo, que na realidade é a declaração de uma filosofia racionalista, né, que confia na razão e não nos sentidos. Por isso mesmo, ele era matemático e deu contribuições à matemática, como a geometria analítica, em primeiro lugar, o plano cartesiano, né? As coordenadas cartesianas, depois geometria analítica. Ele deu grandes contribuições à matemática. Em termos de método de pensamento, também por conta do rigor lógico de que existia na nosso pensamento, deveria ser a partir do rigor lógico e da dúvida racional. Sim, porque a questão do cogito ergo sum, ou dizem que a pronúncia é para ser cogito, pronúncia do latim, cogito ergo sum. Penso, logo existo, é a seguinte: qual é a dúvida mais básica que um filósofo poderia ter, que alguém poderia ter? É o questionar a sua própria existência, não é nem questionar a existência das coisas, né? No primeiro lugar, será que eu existo mesmo? Mas o caso é, se a pessoa se questiona, então há algo que questiona, que levanta dúvida. Então, parte do método dele é a dúvida metódica, né? A dúvida organizada, racional. Então, tem algo que questiona, tem algo que faz essa pergunta, né? Eu existo. Então, penso, logo existo. Certo? Que acaba sendo inquestionável. Depois, você tem que chegar necessariamente à conclusão da sua própria existência, com uma consequência racional e não uma consequência
empírica de sentir a própria existência. Então, a fundamentação de Descartes é uma fundamentação racional, certo? Grandes contribuições à matemática, certo? Tudo bem. Metodologia baseada, já falei, na dúvida metódica e no rigor. E a filosofia natural mecanicista. Aí que entra, aí que vamos ver as falhas agora. Quando a gente fala, atualmente, quando se fala em Descartes, se fala muito mais nas contribuições que ficaram e não nos erros. Então, a filosofia natural dele tem muito erro. Vamos ver se tem mais aqui. Não, vai para cá, voltar para cá, voltar para cá. Tem muito erro. Vou falar. A filosofia natural dele tem umas falhas que... Vamos lá, por quê? É melhor falar em termos dos pressupostos, fundamentos. Realmente está com essa fundamentos. A ausência de vácuo por causa da ação de contato. Se tudo deveria ser explicado em termos de massa, forma, velocidade e ação de contato, para ação de contato não pode ter vácuo absoluto porque interrompe a ação de contato. Então, não existe causalidade a partir de efeitos à distância. Com licença, professor. Minha internet caiu, aí eu fui desconectado da reunião. O senhor pode começar essa explicação desse mecanicismo cartesiano de novo? Eu vou dar uma recapitulação agora. No mecanicismo, que há uma diferença entre Descartes e o outro, mas enfatizar o Descartes. A parte de filosofia mecânica dele, certo? O seguinte, como o fundamento, do mesmo jeito, do mecanicismo, é que as coisas deveriam, a causalidade seria por ação de contato, a partir da massa, forma e velocidade dos corpos, então não poderia ter vácuo absoluto, senão romperia a ação de contato. Então, uma das coisas do mecanicismo cartesiano é que não existe vácuo. É uma dos... Porque não existe ação à distância, certo? Acho que dá para entender. Mas como é que ele explicava? É porque, no caso do sistema solar, a gente vai ver que o sistema solar seria preenchido. Não haveria vácuo. Olha, para vocês terem uma ideia. Então, esse mecanicismo, o mecanismo do modo geral, mas o Descartes, porque o mecanismo do Descartes é um mecanismo muito puro, digamos assim, raiz, né? Radical, certo? Que, por conta de que tudo deveria ser explicado a partir dos choques de partículas, de ação de contato, consequência da massa, movimento e forma. Então, vamos ver. Então, o universo deveria ser preenchido totalmente, certo? Não poderia haver vácuo, vazios, que é totalmente diferente a partir do século XIX, mais no século XX, totalmente diferente. No modelo atômico, o átomo, na realidade, é um grande vazio. O espaço ocupado por massa no átomo é uma parcela tão ínfima dele, é um grande campo de força.
um grande campo. Olha, então, no mecanicismo não existe conceito de campo, não existe conceito de energia, está muito longe disso, certo? Voltando a falar para vocês, o mundo é um grande relógio mecânico. O universo é um grande relógio, certo? Então, uma consequência desse radicalismo de Descartes é que a matéria é passiva, certo? Matéria. Então, é lógico que a matéria não tem energia, não tem força própria. Os corpos só têm a força do movimento que recebem a partir dessa ação de contato. Então, tem um conceito de matéria passiva também. Explicando aqui. Então, como ele só tem a questão é só a partir da ação de contato, a matéria passiva, e só recebe a partir do movimento, então tudo no universo é consequência do movimento. E, por isso, o movimento no universo, como um todo, é uma coisa só. Vamos ver se eu consigo explicar melhor essa questão aí da conservação do movimento no universo. Certo? Que aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Mas, para Descartes, certo? O universo era infinito ou ilimitado, já tem uma visão de universo ilimitado, mas não existem outros universos. Justamente por isso, ele é infinito, certo? Se não existem outros universos, então nada pode sair desse universo para o outro e nem ele recebe. Então, como tudo é consequência dos movimentos, então o universo como um todo tem, digamos assim, o seu próprio movimento que gera todos os outros. E como a matéria é passiva, certo? O movimento que um corpo recebe, ele transfere para outro, que transfere para outro, daqui a pouco volta para ele mesmo. Certo? Acaba, depois desse negócio, acaba retornando para ele mesmo, se reequilibra e o movimento não muda. Isso é o princípio de conservação do movimento no universo, de acordo com Descartes. O movimento no universo não muda como um todo. Foi o primeiro princípio de conservação do universo, que achar que existe uma grandeza que nem diminui e nem aumenta no universo. O universo não pode ganhar movimento porque ele é um só, não vai receber movimento de outro. E nem pode perder porque ele está sempre sendo transferido e retornando. O movimento é como se fosse, na realidade, o que Descartes estava, a conclusão que ele chegou, Newton explicou melhor. O que ele está descrevendo nesse princípio de conservação do universo é o princípio da inércia. Só que ele se colocou dentro da filosofia dele, certo? De uma forma meio equivocada. Enquanto em Newton é aquela coisa está muito melhor explicada, né? Toda essa questão aqui de princípio de conservação do movimento do universo, etc., na realidade, ele tinha descoberto a inércia, né? De um movimento se conservar e passar de um corpo para outro, como propriedade do próprio universo, isso é inércia. O corpo tende a manter o seu movimento, se não tem a ação de outro, né? Certo? E como é que ele explicava que o sistema solar, a formação? Ele era heliocêntrico, certo? Ele já aceitou
lá para o ano de 1630, etc., um pouco antes, ele já era um dos pensadores que aceitou o heliocentrismo, certo? O mecanicismo já se aceita o heliocentrismo. Então, ele até por causa da condenação de Galileu em 1633, certo? Justamente quando ele tomou conhecimento da condenação de Galileu por ser considerado para a Igreja heresia, Descartes alterou o texto dele para não parecer explicitamente heliocêntrico. Mas quando se lê nas entrelinhas, se vê que a proposta dele é heliocêntrica. Ele diz o seguinte: na origem do sistema solar, vamos lá. Professor, Oi. a Adria fez uma pergunta. Ela perguntou qual seria a origem do movimento para Descartes. Olha, o movimento como se estivesse sendo eterno. É como a origem do movimento não tem. A origem da própria origem do universo. É o próprio princípio universal, é o movimento. É como para a gente hoje é energia. Eu esqueci de falar isso, foi o primeiro princípio de conservação de uma grandeza do universo. Certo? O movimento. Depois, com Lavoisier, a gente tem massa. E a partir do século XIX para cá, consolidado no século XX, energia. A energia do universo é uma grandeza que nem se perde nem se ganha. Então, para Descartes é um movimento. Nem se perde nem se ganha. É como uma propriedade do próprio universo, da grande máquina que é o universo. Ele gera o movimento. Eu acho que foi para Descartes, sendo mais, vamos ser mais específico, foi uma questão da criação divina. Deus criou o universo e do todo o movimento. Isso é eterno agora. Descartes, sendo religioso, provavelmente era a questão de momento da criação. Né? E pronto. É meio difícil a gente entender hoje, mas, fazendo analogia, é como se encara a energia hoje em dia. Né? A energia do universo nem se perde nem se ganha. É uma só. É uma grandeza única. Agora, para Descartes, seria um movimento. Tudo era consequência desses movimentos, do movimento do próprio universo. Desde o macro ao micro. Então, por exemplo, no caso do sistema solar, no início, havia apenas partículas em movimento, das menores às maiores, tudo em movimento, certo? Mas o movimento dessas partículas é um movimento diferenciado de acordo com elas, com a massa, forma e velocidade. Então, as de maior velocidade e de certas características de massa e forma, e por isso, com maior velocidade, se aglomeraram no centro, certo? E formaram o Sol. Outras foram se aglutinando, se aglomerando, se engatando, e foram formando planetas de acordo com a área desse sistema solar, com a área dessa região do espaço,
entrando em equilíbrio entre si, certo? E teve partículas que não conseguiram formar nada, de tão leves, de tão pouca massa que tinha, certo? E que preenchendo o espaço. Outra coisa é que o Sol, a se formar, mesma coisa, os planetas, por causa do movimento, giram. Esse girar turbilhona as partículas que não formaram coisa nenhuma ao redor. Então, o Sol gera um turbilhonamento ao redor dele, os planetas também, todo esse movimento entra em equilíbrio, estabelecendo as órbitas dos planetas, certo? Entre o Sol e o planeta por conta de equilíbrio e o próprio... Esses movimentos vão sendo transferidos um para os outros, a partir dessas partículas que preenchem o espaço, essas partículas sutis, que depois virou o conceito de éter, que Einstein derruba. Né? O universo é preenchido por alguma coisa, só foi realmente derrubado com Einstein. Mas éter não teria nem massa direito, seria só algo, sei lá. Então, vocês imaginem o seguinte: o Sol e os planetas entram em equilíbrio por conta de... Imagina o seguinte, se o planeta se deslocar um pouquinho, certo? A alteração do movimento acaba fazendo com que ele volte para o ponto de origem e entre em equilíbrio. Porque não tem como... Ele entraria em equilíbrio de acordo com a massa do planeta, com o movimento e com o turbilhonamento que ele provoca ao redor dele. Uma consequência, certo, é o conceito de ação gravitacional em Descartes, que acaba sendo equivocado. Por quê? Se, para Descartes, porque a matéria é passiva e tudo é consequência de movimento, a Terra, ao girar em torno dessas partículas, produz um turbilhonamento ao redor dela. Esse turbilhonamento tem que ser mais intenso no Equador do que nos polos, certo? Por cada largura, né? E tudo. Então, a explicação que ele dava para a força gravitacional, para a gravidade, era a pressão desse turbilhonamento ao redor da Terra, certo? Da transferência desse movimento. Imagina o seguinte, qual é a consequência disso? É que a ação da gravidade seria maior no Equador. E a tendência da Terra era ser espremida no Equador. Quando é o contrário, né? Ela é achatada nos polos. O achatamento dos polos e a gravidade ser uniforme é a consequência de Newton, né? Das equações de Newton. E Newton estava correto quanto a isso. Ele não estava quanto a outra coisa, mas é outra coisa, é a questão da força. Qual é a natureza da força? Que para Newton tem que ter força. Enquanto Einstein disse que não, a ação gravitacional não é a ação de força, é a ação de deformação do espaço-tempo, provocado por massas significativas, como a massa do Sol, dos planetas. Nós, de acordo com Einstein, nós não somos atraídos para a Terra. O espaço-tempo ao redor da Terra, por causa da massa da Terra, a massa deforma o espaço-tempo ao redor da Terra e essa deformação nos mantém aqui. Gera a gravidade. É a mesma coisa o Sol gerando uma onda gravitacional ao redor dele que
estrutura entra em equilíbrio com a onda gravitacional da Terra. Uma deformação espaço-temporal, né? Do tecido espaço-temporal. Certo? Bom, então, o sistema solar é formado a partir de turbilhonamento de partículas, certo? Tem 10 minutos aqui, para dar um intervalinho. Então, vamos ver onde é que eu... E vocês podem notar o seguinte, apesar uma outra coisa, apesar da proposta matemática, do conhecimento matemático de Descartes, esse modelo não é nada matemático, no final das contas. Ele não é baseado em dados empíricos quantificáveis, certo? São só suposições. Por que tal planeta está em tal canto, tem tal órbita? Então, ele dizia que deveria ser de acordo com a densidade, mas isso não corresponde às observações astronômicas, certo? Essa formação de partículas, etc., não corresponde às observações astronômicas, certo? Quanto a isso, Newton demonstrou estar correto. Foi posterior, né? Newton, o trabalho dele é posterior ao do Descartes. Olha, só para concluir um pouquinho mais, a filosofia mecânica dele, porque eu vou passar sobre a questão também dos seres vivos, falar de Pierre Gassendi, mas como é que Descartes explicava a formação embrionária? Vocês imaginem o seguinte, eles queriam explicar tudo na natureza. Tudo na natureza. E isso foi um dos problemas do mecanicismo. O mecanicismo, a partir dos princípios anatórios dele, havia limites. Não seria possível explicar tudo. Só que eles não sabiam disso. Eles não sabiam que não era possível explicar. Como o aristotelismo explicava tudo, eles também queriam explicar tudo. Certo? E queriam substituir mesmo o aristotelismo. Então, queriam explicar tudo. Aí, olha, sabe como é que Descartes ele explicava a formação embrionária? Ele explicava do seguinte modo, que o macho e a fêmea, né, na fecundação, eles compartilhavam partículas. Mesmo tipo assim, mesma ideia, de partículas que se uniriam entre si a partir de movimento, a partir de cada das suas características de massa, forma e velocidade. Olha, imagina seria o seguinte, que o novo ser seria formado a partir das partículas do pai e da mãe, do pai no sêmen e da mãe lá no útero, que elas se engatariam a partir de leis mecânicas de ação de contato e formariam um novo ser. A gente pode fazer a seguinte analogia. Essas partículas seriam como as menores peças da nova máquina. E que a formação do novo ser seria uma formação de uma máquina. E eu esqueci de falar de como é que Descartes explicava o intelecto. Certo? Mas, vamos, não posso deixar de falar sobre isso. Certo? Porque agora me lembrei disso. Para explicar um novo ser, formado a partir da embriogênese, Descartes explicava simplesmente como se fosse a montagem
de uma nova máquina a partir das peças fornecidas pelo pai com as peças da mãe, ou do macho e da fêmea, e engatado por leis mecânicas que seguem essas ações de contato, etc. Então, para Descartes, não existia, não seria possível explicar o intelecto ou explicar o fenômeno que eu já falei para vocês, aquela coisa que eu já falei para vocês, qualia, sensação subjetiva, como algo material. Como não era possível explicar o intelecto a partir desse modelo mecanicista, aí apelava para a religião, né? Apelava para a alma. O corpo é máquina, é um relógio. É como um relógio que abriga uma alma imaterial, certo? Por causa da localização da pineal, eles achavam que estava lá, que é no meio da cabeça, que a alma ficava alojada ali, sentindo as coisas a partir do corpo. Como os olhos seriam máquina também, e tudo máquina, e a sensação subjetiva de ver estava lá na alma, que é divina e material. A alma, sim, não é matéria. Isso é a dualidade cartesiana, que a Igreja Católica retomou lá no século XIX por conta do sucesso da ciência em relação à natureza e às coisas materiais. Para dizer, a ciência cuida da matéria, mas nós cuidamos da alma. Certo? Então, era a explicação de Descartes sobre a formação do ser, como é que Descartes, por exemplo, explicava a circulação sanguínea. Ele dizia que o sangue era resfriado pelos pulmões. O papel dos pulmões em relação ao sangue era um resfriamento do sangue, porque o sangue, o objetivo do sangue era pegar os nutrientes que vinham a partir do estômago e do intestino, etc., para distribuir e nutrir o corpo. Isso seria a função do sangue. Enquanto que do pulmão não transferiria nada para o sangue. Para Descartes, os pulmões só fariam resfriar o sangue, que chegava frio no coração, encontrando o coração lá no átrio esquerdo. Eu nunca me lembro direito a descrição da circulação sanguínea, mas já se conhecia, na época dele já se tinha conhecimento de como é que era a circulação sanguínea, como é que era no coração. Então, o sangue chegava frio no coração, encontrava o coração muito quente, com fogo ardendo sem consumir lá dentro, que fazia o sangue vaporizar rapidamente, ou seja, expandir repentinamente. Essa expansão gerava um colapso no coração, porque o coração se expandia até certo ponto, mas chegava um momento que ele se expandia, mas entrava em colapso. Ao entrar em colapso, no outro compartimento, né, expulsava o sangue já reaquecido, que gerava, que circulava no corpo, depois era resfriado no pulmão, voltava para o coração e requentava, digamos assim. Ou seja, a diferença de temperatura entre pulmões e coração, né, é que impulsionava todo esse sistema da circulação. Ou seja, é uma explicação bem mecânica, para vocês entenderem quais são os limites, as limitações desse pensamento mecanicista, né? Vou logo dar um intervalo, porque o próximo, eu já vou mudar de assunto aqui, é Pierre Gassendi, e depois o mecanicismo estudo dos seres vivos. Já começamos a falar, a gente vai ver pré-formação ou pré-formismo, ovismo e animaculismo, essas histórias do homúnculo.
Aqui também tem geração espontânea, debate da geração espontânea que se seguiu depois disso, vai ficar para depois do intervalo. Certo, pessoal? Depois do intervalo. Professor, Oi. só para o senhor não esquecer de parar a apresentação e ficar mostrando aí. Só avisando mesmo. Ah, certo, desculpa. Eu vou Não? parar agora, parar a apresentação. Eu sempre paro, obrigado. Olha, eu já vou colocar a frequência agora, pessoal. Avisa. Peraí. Quem está aí já vai logo escrevendo a frequência. Quando voltar, eu faço de novo a frequência. Para quem não escreveu, para quem não respondeu, viu? Eu vou parar a gravação. E interromper.